Fala turma, sejam muito bem-vindos a esta aula de fundos imobiliários. Então já adianto para vocês, não é videozinho curto, de dica. Esse vídeo é uma aula, é a terceira aula de fundos imobiliários aqui do canal. Então se você não está com tempo agora, separa, salva aí para você assistir mais tarde com um caderno e anota, porque esse é conteúdo pago da minha mentoria, tá bom? Se você tem interesse, me adiciona lá no Instagram, porque lá eu vou fazer uma pré-inscrição para vocês. Show de bola? Então nesse vídeo eu vou ensinar você como escolher o fundo imobiliário ou os seus fundos, né? Porque você não vai botar só um fundo na sua carteira. Fechou? Então sem enrolação, pessoal, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Vamos lá então, pessoal. Para você escolher o teu fundo imobiliário, eu vou te dar 10 indicadores, ou seja, 10 situações ali para você analisar do fundo e tomar a sua decisão, tá bom? Agora, antes de eu passar os indicadores, você precisa saber onde você vai encontrar esses fundos e onde você vai ter os dados ali para poder estar analisando, ok? Então tem um site muito bacana. Ele é gratuito, eu acredito que é totalmente gratuito. Acho que tem como assinar aqui para ter mais informações, mas eu acredito que dá para ter tudo que a gente precisa, tá? Que é o Funds Explorer. Estou com ele aqui no meu celular, deve estar aparecendo aí na tela para vocês. E, por exemplo, aqui nele você já consegue ver aqui, ó, lista de FIIs e você consegue acessar todos os fundos imobiliários que estão hoje sendo negociados na Bolsa de Valores, beleza? Então você vê aqui, olha, a lista deles em ordem alfabética. Beleza, então esse é um site ótimo aí para você estar analisando os seus FIIs. Então agora a gente pode ir para os indicadores. Primeiro indicador, turma, vamos lá, taxa de vacância. O que é a vacância? Basicamente o quanto de espaço daqueles imóveis ou daquele imóvel ali do fundo não está sendo utilizado. Então vamos fazer de uma maneira simples aqui. Se o fundo ele tem um imóvel com 1.000 metros quadrados e aí tem uma sala ali comercial de 100 metros quadrados que não está sendo utilizada. Então, 100 metros quadrados de 1.000 são 10%. Então, a vacância desse fundo, o espaço vacante é um espaço de 10% e a taxa de vacância, então, daquele imóvel ali é de 10%. Vacância é um dos indicadores mais importantes do fundo, tá? Porque se o imóvel ele tem uma vacância baixa, significa que ele tem mais inquilinos pagando aluguel e mais rentabilidade para os cotistas, além de ser talvez um indicativo indireto ali de uma boa gestão daquele fundo e também de imóveis bem localizados, uma vez que fundos que têm imóveis com essas características, né, eles dificilmente vão ter uma vacância alta ali, tá bom? Agora, além de você olhar a vacância atual do fundo, é importante você olhar o histórico. Quando eu vou comprar um fundo, eu olho o histórico de pelo menos um ano para ver qual é a média da taxa de vacância dos imóveis ou do imóvel ou daquele fundo ali, beleza? E onde a gente consegue ver essa taxa de vacância, pessoal? Vamos lá. Eu vou aqui no Funds Explorer, eu vou clicar aqui, ó, em procurar. Vou colocar aqui um fundo que não é uma recomendação, tá? O BTLG11, que é um fundo aqui de logística. Beleza. Então, eu vou descer aqui, ó, e lá embaixo eu vou encontrar a vacância desse fundo, ok? Vamos descendo, valor patrimonial, a gente já vai entender o que é isso. Aqui tem os ativos dele, depois a gente vai passar nisso daqui. E aqui embaixo, ó, vacância do BTLG11, ok? E aí você consegue analisar aqui nesse gráfico qual é a vacância, o histórico de vacância desse fundo. Beleza? Então esse é o primeiro indicador. O segundo indicador, pessoal, que eu analiso é o Dividend Yield, tá bom? Que é a relação, é o percentual entre o que você investe e o que você recebe de rendimentos. Então, por exemplo, a cota do fundo que você comprou
nesse mês ela está valendo R$120. E o fundo ele te pagou 1,20 de rendimento. Então, logo, o que você recebeu em cima do valor atual da cota, você recebeu 1% de dividend yield esse mês, tá bom? Agora, eu nunca gosto de ver, pessoal, apenas aquele mês ali de dividendo que o fundo pagou. Eu prefiro sempre analisar um tempo mais duradouro, 6 meses, 1 ano. Qual foi o percentual, o que o fundo ele veio pagando, para a gente saber qual é a performance ali de rendimentos ali que o fundo paga para a gente, tá bom? Então eu sempre vejo o histórico. Um outro exemplo, supondo que o valor da cota foi R$100 ao longo de todo o ano, não variou, tá bom? Um exemplo só, hipoteticamente falando. E que também o rendimento pago foi sempre ali de R$1, beleza? Então a gente pega esse 1 vezes 12, R$12 pago, e divide pelo valor atual ali da cota, R$100. E a gente vai chegar no valor ali, numa porcentagem em que ele pagou 12% de dividend yield ali no ano, tá bom? Então eu sempre gosto de olhar todo o histórico. É claro que você precisa fazer essa continha? Não, você pode ir lá no Funds Explorer. Estou com ele aqui na minha mão. Mais uma vez, não é uma recomendação esse fundo aqui. Eu vou descer. Aqui tem Dividend Yield do fundo. E aqui você pode ver os dividendos dos últimos 3 meses, acumulados, 6 meses, 12 meses. Beleza? E você vai ver que ele pagou aqui 8,49% nos últimos 12 meses. Então você consegue também, de maneira rápida aqui no Funds Explorer, ter esse indicador. Show de bola? Terceiro indicador, liquidez. O que é a liquidez? É o quão fácil você consegue vender essas cotas ou comprar no mercado, ou seja, é a negociação diária ali daquela cota. Quanto mais cotas sendo vendidas, sendo negociadas na bolsa diariamente, maior a liquidez. Bom, mais fácil de você se desfazer. Como é que você faz então? Você vem aqui no Funds Explorer em ranking de FIIs. Beleza? Lembrando que aqui você pode selecionar, e aí você vê aqui, seleciona liquidez diária. Cheguei aqui um pouquinho para o lado, olha, deixa eu até selecionar um fundo aqui, vamos ver. Pode ser o BTLG11. Vamos chegar aqui para o lado. Quanto mais negociações, mais líquido é o fundo. Isso é importante? Claro, se você precisar ou quiser se desfazer do fundo, você precisa ter investido em um fundo que realmente tenha liquidez no mercado. Quarto indicador, pessoal, diversificação, que é a quantidade de ativos que esse fundo possui. Mais uma vez, aqui no ranking, aqui no final, olha, tem a coluna quantidade de ativos. Então eu consigo ver que esse fundo ele tem 16 ativos. Quanto mais ativos ele tem, mais diversificado ele é. Isso significa menor risco para a gente, porque se um inquilino ele sai ali de um dos imóveis, vai ter um impacto tão grande quanto um fundo que ele tem poucos imóveis, tá bom? Então eu, por exemplo, não invisto em fundos monoativos, ou seja, um ativo apenas, tá bom? Eu não invisto, porque o risco é muito grande. Então, quanto mais ativos, mais diversificado, mais seguro. Quinto indicador, turma, vamos lá, quinto indicador, localização. Eu gosto de olhar a localização dos ativos daquele fundo, tá bom? Para ver se os ativos dele ali, os imóveis estão realmente bem localizados, se eles estão no ramo ali que é pertinente à atuação que eles estão se propondo. Por exemplo, são galpões logísticos. Eles estão localizados perto, é uma região de galpões, entendeu? Voltada para aquilo ali, o acesso é fácil. Como é que eu faço então? Eu procuro aqui o fundo, vamos aqui no BTLG11, vamos aqui, eu vou descer e ele vai me mostrar aqui embaixo, olha, quantos ativos tem, onde eles estão localizados. Então eles estão localizados aqui nesses estados, 16 ativos em 4 estados. E aí, se eu quiser olhar a localização deles, eu clico aqui, olha,
toque para ver o mapa com a localização exata dos ativos. Clico aqui, show de bola, e aqui eu consigo ver exatamente onde estão localizados os ativos. Você vai lá no Maps, você sabe que tem aquele bonequinho, você consegue acessar até a rua e ver os imóveis, beleza? Então, eu gosto de fazer isso daqui. Separa um tempinho quando você for montar a tua carteira e dar uma olhada nos ativos daquele fundo. Sexto indicador, pessoal, renda recorrente. O que é a renda recorrente? Nesse indicador, a gente vai procurar saber se o fundo ele pagou os rendimentos ali mensais durante o ano, por exemplo, o último ano, de maneira consistente, ou se ele ficou oscilando. Por exemplo, ele pagou R$1 de dividendo de rendimento num mês, no outro mês ele pagou 50 centavos, uma queda muito brusca. Então eu quero ver se esse fundo ele não entregou uma performance boa somente no mês que eu estou olhando. E eu quero ver se ele tem consistência. Da mesma forma, eu venho aqui na página do fundo. Deixa eu procurar aqui, ó. Não é vacância, deixa eu subir aqui, deixa eu voltar. Dividendos do BTLG11. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver como ele pagou esses dividendos. Você consegue ver que ele teve uma performance de 8,49% nos últimos 12 meses, né? E aí você consegue olhar aqui nessa página quanto ele pagou mensalmente. Se foi certinho, manteve ali uma coerência. Então, eu acho muito interessante. Esse é um dos indicadores que eu acho muito interessante. Eu sempre olho, esse fundo ele é consistente com seus pagamentos? É. Então, legal, me parece aí um fundo interessante. Claro que você não pode analisar os indicadores isoladamente, tem que sempre olhar aí o máximo possível, tá bom? Por isso que eu estou dando 10 para vocês não ficarem aí desprovidos, para fecharem um cerco aí e escolher um ótimo ativo para você, um ótimo fundo para você, tá bom? Vamos seguindo então. Pessoal, o sétimo indicador que eu acho bacana também, não é menos importante que os anteriores, é a relação com os investidores, tá bom? A relação da gestão ali, do fundo com seus investidores, com seus cotistas. Então, esse fundo, ele divulga ali relatórios consistentes e com regularidade. Esses relatórios, eles são claros, entendeu? A gestão avisa aos cotistas o que tem acontecido com os imóveis ali do fundo, ou tem ficado uma coisa meio obscura, enfim. Então, eu acho que essa relação do gestor ou dos gestores ali do fundo com os investidores é extremamente importante, tá? É muito bom você saber quem são os gestores, o que tem acontecido nesse fundo. Eu acho legal, tá bom? E aí você vindo aqui no Funds Explorer, descendo, você consegue ver, por exemplo, os últimos informes, avisos, relatórios em que o fundo ele emitiu para os seus cotistas, tá bom? Então eu acho que vale a pena, quando você estiver montando a sua carteira, cara, você não vai ficar todo dia olhando o relatório nem nada disso, você não precisa disso. Mas, um momentinho, vou ver aqui um fundo de tijolo para eu estar investindo aqui, vou estar reformulando a minha carteira. Separa um tempinho aí no mês, no bimestre, ou sei lá, na sua semana, separa um tempinho e você dá uma lida nesses relatórios. Eu acho legal saber aí o que está acontecendo de vez em quando com os seus ativos, tá bom? Oitavo indicador, turma, bora lá. Oitavo indicador, renda média anual acima dos títulos de renda fixa. Fundos imobiliários são ativos de renda variável, varia. Então, são um pouco mais arriscados do que renda fixa, que são empréstimos. Então, não tem sentido eu investir em um ativo de maior risco e ter uma rentabilidade menor que os títulos que têm um risco mais tranquilo ali em relação a eles. Então, como é que você vai calcular a performance dos fundos imobiliários em relação aos títulos de renda fixa hoje? Tá? Basicamente, vamos supor que você investiu no fundo em que o valor da cota dele é R$100.
e ele pagou um yield mensal para você durante todo o ano de R$1, beleza? Então você comprou hoje R$100, você comprou em janeiro de 2022 a R$100 a cota e vem te pagando R$1 todo mês até dezembro ali de 2022, beleza? E aí vamos supor que, ou seja, ele te pagou 12% durante o ano, né? 1% ao mês, 12% durante o ano. Aí vamos supor que no dia 1º de janeiro de 2023 você verificou que a cota está valendo R$110, ou seja, valorizou 10%. Então você pega essa valorização de 10% e soma com os 12% de yield. Então a performance do fundo ali foi de 22%. E aí vamos supor que a renda fixa no acumulado ali até janeiro de 2023 pagou 12% ao ano, 13% ao ano, 14% ao ano. Então significa que a performance do fundo ela foi de 22, foi superior à renda fixa ali, beleza? Então esse também é um indicador que eu acho interessante olhar. O nono indicador é a performance do fundo em relação ao IFIX, tá bom? O que é o IFIX? O IFIX ele é um índice que contém a média ponderada de todos os fundos imobiliários na bolsa de valores, beleza? Então você vai querer um fundo que ele esteja performando melhor que a média dos fundos, beleza? Então como é que a gente vai encontrar esse gráfico para a gente comparar a performance do fundo que a gente quer com o IFIX, que é esse índice que faz essa média aí de todos os fundos? Vamos lá. O outro site que eu gosto, pessoal, é esse br.tradingview, tá bom? Esse é um site também que a gente vai conseguir ter informações aqui para poder analisar esse indicador. Então eu vou colocar aqui, olha, vamos colocar aqui MXRF11, ok? Vou abrir o gráfico aqui do fundo, show de bola. Eu tenho o gráfico aqui do fundo. Eu vou clicar no maisinho e vou pesquisar aqui, olha, IFIX. Beleza, eu vou abrir esse primeiro aqui, ó, tá até com o símbolozinho da B3. Vou abrir esse primeiro. E aí aqui, pessoal, você consegue estar vendo, né, a performance do fundo em relação ao IFIX. Tá? Você pode abrir até no computador, que eu acho que vai ser melhor para você visualizar isso. Em laranja, a gente tem o gráfico do IFIX. Em azul, a gente tem a performance do fundo, ok? Então, abra no computador, que eu acho que vai ficar mais fácil aqui para você estar visualizando. Show de bola. 10º indicador, e eu acredito que um dos mais importantes, deixei para o final porque talvez ele tenha um pouquinho mais de dificuldade de vocês entenderem, tá? Então, que é o que? É o P sobre VPA. Esse indicador, ele vai te mostrar se a cota, o preço da cota que você está pagando está barata ou está caro, tá bom? Então, ele é muito importante. Vamos lá, então. O P é simples, o P é o preço atual ali da cota que está sendo negociada na Bolsa de Valores. O VPA a gente vai ter que achar, tá bom? Como é que você vai achar o VPA? O VPA você vai achar com o patrimônio avaliado ali do fundo, tá bom? Dividido pelas cotas que foram emitidas para o mercado. Então, voltando, o VPA ele é o valor ali do patrimônio avaliado do fundo fora da Bolsa de Valores ali, ou seja, se o gestor ele fosse vender todos os ativos, né, todos os imóveis daquele fundo ali fora da Bolsa de Valores, por quanto ele venderia? Então esse é o patrimônio avaliado ali do fundo, tá? Então a gente vai pegar, para descobrir o VPA, a gente vai pegar o patrimônio avaliado dividido pela quantidade de cotas que foram emitidas no mercado.
E você encontra essa quantidade de cotas lá no Funds Explorer. Patrimônio avaliado, também lá no Funds Explorer. Então, vamos fazer aqui um exercício. Vamos supor que você tenha comprado a cota de um fundo por R$120, ok? E a gente quer descobrir se a gente está pagando caro ou barato aí nessa cota do fundo. Então, o que você vai fazer? Preço da cota atual, R$120. Vamos pegar isso e vamos dividir pelo VPA, só que o VPA a gente tem que achar. Então, a gente pega para descobrir o VPA, vamos supor que o preço ali do patrimônio avaliado daquele fundo, dos ativos daquele fundo, todos os imóveis somados custem, o gestor ele possa vender por R$75 milhões. Exemplo. E aí vamos supor que esse fundo ele tenha emitido 500 mil cotas para o mercado. Então a gente pega 75 milhões e divide por 500 mil. E aí você vai encontrar um VPA de R$150. Então o que esse VPA está mostrando? Ele está mostrando que o valor justo para essa cota no mercado seria R$150. Então ele já te indica que você está pagando com desconto, você está pagando barato. Você pagou 120, o preço justo é 150, está abaixo, beleza? Só que lá no indicador você não vai ver, é 120 no mercado e você até consegue verificar o VPA lá no Funds Explorer sim. Mas a forma que a gente identifica se está barato, se está caro, a gente pega então o P, lembra que é P sobre VPA? O P é 120, então o preço da cota atual, e eu descobri que o VPA ele é 150. Então eu vou pegar o P, vou dividir por VPA. Então 120 dividido por 150, eu vou encontrar o número de 0,8. Então como é que a gente identifica se está barato? Quando está menor que 1, o P sobre VPA, logo eu tenho uma cota descontada. Se está 1, está no preço. Se está acima de 1, está supervalorizada em relação ao patrimônio avaliado do fundo. Show de bola? Então você vai ver ali o P sobre VP. Se tiver menor que 1, o Funds Explorer ele já te dá isso. Você não precisa fazer essas contas, tá bom? Ele já te dá. Mas aqui a gente está para te dar a informação correta do jeito que ela é, para você aprender como é que faz a coisa, não simplesmente decorar, mas agora que você aprendeu lá no Funds Explorer você consegue ver P sobre VPA igual a 1, está no preço, menor que 1, está subvalorizado, está com desconto, maior que 1, está supervalorizado. Você também consegue ver o VPA no Funds Explorer. Show de bola, pessoal? Então esse é um dos indicadores mais importantes, beleza? Agora, pessoal, uma observação importante para a gente fechar aqui com chave de ouro essa aula. Uma cota que esteja sendo negociada abaixo do valor avaliado ali, né, abaixo desse indicativo, com desconto ali, quer dizer que pode ser sim uma oportunidade, ou também pode ser que esse fundo ele tenha graves problemas estruturais, tá bom? E esteja sendo ofertada ali com desconto. Assim como também uma cota com um P sobre VPA acima de 1 pode estar indicando sim que está supervalorizado, está caro, ou pode ser que o mercado esteja apenas precificando um crescimento futuro, entendeu? E aí pode ser que esse crescimento seja maior do que ele está precificando e que ainda assim, mesmo que um P sobre VPA esteja acima de 1, pode ser que seja uma oportunidade sim, porque talvez o mercado esteja acreditando ali que o fundo ele vai expandir, vai comprar novos imóveis, entendeu? E se superar as expectativas, então você ainda assim está entrando numa boa oportunidade. Então, tudo tem que ser avaliado, pessoal, de diferentes ângulos, tá? Então eu dei aqui para vocês todas as ferramentas, eu não passei só o beabá, eu também dei de maneira aprofundada para vocês olharem a coisa de maneira panorâmica. Quanto vale isso, pessoal? Vale muito. O que eu quero que vocês façam? Apenas sejam gratos,
que vocês repassem essas informações para outras pessoas, enviando esse vídeo para mais pessoas, que vocês deixem o like de vocês aí para ajudar o canal a crescer, tá bom? E que vocês se inscrevam e ativem o sininho para terem acesso aos próximos vídeos. Conteúdo riquíssimo, né, pessoal? Estou fazendo isso daqui porque eu amo o que eu faço. Se quiser deixar dicas de vídeos aí, né, sugestões, deixa aqui nos comentários. Se você ficou até o final, coloca aí a hashtag até o fim, beleza? E eu sei que você é uma pessoa comprometida aí com o seu aprendizado. Isso vai me motivar a continuar entregando aulas como essas aqui no canal, por mais que eu saiba que não são elas que irão realmente viralizar, irão dar muitas visualizações. Eu sei que o pessoal quer a dica quente do momento, não quer aprender, mas eu tenho certeza que tem pessoas que de fato querem aprender. Então, um grande abraço, pessoal. Eu acredito que a gente ainda vai ter mais uma aula sobre fundos, em que eu vou montar uma carteira para mim, tá bom? Como exemplo para vocês terem uma ideia de como fazer, tá bom? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.